Titio Pepe no Real Madrid, tem o Pepa no Cruzeiro, é isso, Bruno Andrade? Conte para a gente detalhes sobre o novo treinador da Raposa, que, para quem não viu, o Paulo Pezzolano entregou o seu cargo, aliás, muito abatido o Pezzolano depois da eliminação para o América, disse que já era um combinado com a direção do Cruzeiro de sair. Já desde dezembro eles tinham esse combinado, ele anuncia isso depois da eliminação para o América Mineiro na semifinal do campeonato, e na madrugada, Bruno Andrade já vinha trazendo informações sobre o novo treinador do Cruzeiro. Conte tudo para a nossa audiência que está curiosa para saber mais do técnico português, Bruno Andrade. Sim, na madrugada mesmo. Foi escrever o texto do Pepa como favorito para assumir o cargo 1h40 da manhã de Portugal, ou seja, fiquei acordado mais um tempo para trazer essa informação, para confirmar essa informação, porque logo que o Pezzolano oficializou a saída, me deram essa dica, mas eu precisava confirmar com mais fontes e o fuso horário atrapalhou um pouco, porque mexi em Portugal, mexi no Brasil e consegui a confirmação. E de madrugada dei que o Pepa era o favorito, trouxe o avanço da informação de que as conversas com o Pepa já existem desde o fim de janeiro, começo de fevereiro, logo depois que ele deixa o Altai da Arábia Saudita. E hoje, mais cedo, a confirmação que, de fato, a negociação está muito bem adiantada, ainda não há contrato assinado, o Pepa continua em Portugal, não viajou ainda para Belo Horizonte, é esperado nas próximas horas, ou pelo menos nos próximos dias, mas é uma negociação que muito encaminhada, para não dizer acertada. Falta assinar o contrato, mas a negociação está muito bem alinhada, muito bem definida. O Pepa vai ser o novo treinador do Cruzeiro, mantém-se a ideia, então, do Ronaldo Fenômeno de treinadores estrangeiros, sai o Paulo Pezzolano, uruguaio, entra o Pepa, português, 42 anos, um treinador que coloco tranquilamente, sem qualquer receio aqui de supervalorização, de encher muito a bola do Pepa, é dos treinadores jovens mais promissores e dos melhores do futebol português que eu pude acompanhar nos últimos anos. Alguns passos atrás, evidentemente, de dois jovens, Abel Ferreira no Palmeiras e o Rubem Amorim, que foi campeão recentemente pelo Sporting aqui em Portugal e frequentemente é falado para a Premier League. A diferença é que o Pepa, de 42 anos, nunca teve um projeto grande audacioso pela frente. Até porque ele, quando surge e bem na carreira, começa com o Tondela, um clube muito pequeno aqui de Portugal, e ali ele aplicava um sistema defensivo muito forte e brecava os grandes clubes de Portugal. Foram 3 anos no Tondela, o orçamento mais baixo da primeira divisão portuguesa, e mesmo assim ele não foi despromovido nenhuma vez. Isso fez com que ele depois fosse para o Paços de Ferreira, um orçamento um pouco melhor. Ali ele começa a ser um pouco mais ofensivo, mas ainda assim defensivo, porque era a realidade do Paços de Ferreira, e consegue levar o Paços de Ferreira à 5ª colocação na Liga Nacional e garante o Paços de Ferreira na Conference League, na Liga Conferência. Ou seja, leva o pequeno Paços de Ferreira a uma competição internacional e credencia o Pepa para trabalhar no Vitória de Guimarães, que é um clube tradicional de Portugal. Não é dos 4 grandes, mas briga ali entre os 5, 6 maiores de Portugal. No Vitória de Guimarães, onde o orçamento seria maior, ou poderia ser maior, ele até começa com o futebol ofensivo, porque o ADN, no caso o DNA do Pepa, é um treinador ofensivo, e começa a colocar isso em prática. A grande questão é que os bastidores do Vitória de Guimarães foram os piores possíveis. O Vitória de Guimarães prometeu N reforços, não chegou ninguém. Havia uma discussão muito grande entre o presidente, o diretor e o Pepa. Isso foi minando o Pepa, que acabou depois sendo demitido e foi para o futebol da Arábia Saudita. Quando ele ainda estava no Paços de Ferreira, o Benfica cogitou a contratação dele antes de repatriar o Jorge Jesus e tirá-lo do Flamengo. O Pepa foi colocado na mira do Benfica. Isso prova que era um treinador muito bem equacionado dentro do futebol português. Então é um Pepa que, por muito pouco, não fechou com o Red Bull Bragantino no começo do ano. Antes do Bragantino optar por outro português, o Pedro Caixinha, o Pepa foi o primeiro nome, e a negociação só não caminhou, primeiro porque ele tinha contrato com o Altai da Arábia Saudita, mas colocou à disposição de sair. O grande entrave aí foi que o Pepa queria levar os seus 8 profissionais, ele mais 8, ou seja, são 9 profissionais portugueses que o Red Bull Bragantino teria que contratar. E naquela ocasião o Red Bull Bragantino queria uma redução, uma equipe técnica, uma comissão técnica fixa, e 8 era um número significativo. Nesse caso, não tem informação se os mesmos 8 ou 9 vão para o Cruzeiro, porque naquele momento o Pepa tinha emprego, era mais fácil negociar e pedir muito. Nesse momento, o desempregado, se calhar, talvez tenha reduzido no número de profissionais. No Santos, quando ele faz aquele bom trabalho que eu falei no Paços de Ferreira, o Santos tentou contratá-lo, e naquele momento foi o Pepa que não quis,
É curioso perceber, ele rejeita um grande do futebol brasileiro porque queria dar o passo à frente no futebol português. Deixou passos, foi para o Vitória de Guimarães. Então, é um treinador, repito, promissor, com um futebol ofensivo, prioriza quase sempre o 4-3-3, 4-2-3-1, gosta de uma referência ofensiva. É das pessoas mais simpáticas e carismáticas que eu conheci aqui em Portugal, da forma como se comunica com jogadores, se comunica com a imprensa. E para fechar, quem não me acompanha no Twitter, se quiser entrar no meu Twitter, eu partilhei mais cedo uma entrevista espetacular que o Pepa dá para o The Coach's Voice, onde ele explica muito do que foi a carreira dele como jogador. Ele parou muito cedo, parou com 28, uma lesão no joelho. Ele que foi, quando surge no Benfica, claro que uma comparação muito exagerada, seria o novo Eusébio, não aconteceu, longe disso, foram lesões atrás de lesões, e o Pepa foi percebendo o lugar dele no futebol, que mais valia estudar do que investir no fato de ser jogador, e algumas particularidades. Ele tem 42 anos, mas já é avô, e recorda nessa entrevista por The Coach's Voice, que, repito, vale a leitura, porque ela é muito boa e até é tocante, que o Luiz Campos, que hoje é diretor esportivo do PSG, foi treinador do Pepa no Varzim, um pequeno clube de Portugal. E o Luiz Campos, que é um conhecedor extremo daquilo que é o futebol mundial, disse para o Pepa: Pepa, você vai ser um dos principais treinadores pretos ou negros, no caso, do futebol português e, quem sabe, mundial. O Pepa, então, tenta, depois de uma passagem frustrada pelo futebol da Arábia Saudita, onde não correu bem, quem sabe agora no Cruzeiro, dar esse salto na carreira. Um projeto ambicioso de um Cruzeiro de altos e baixos nos últimos anos.